Boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo, minha amiga do LAC Cursos. Hoje nós vamos tratar sobre livramento condicional, um benefício dado aos condenados, aqueles que estão cumprindo pena, e aí eles poderão cumprir o restante da pena em liberdade. Por isso se fala em livramento condicional da pena. Você vai cumprir o restante da pena em liberdade. É um benefício que a gente tem que aprender quando que funciona, de que forma que funciona, em quais situações em que funciona, né? Gente, primeiro então, o livramento condicional, então, é aquele considerado como liberdade antecipada, conhecido como liberdade antecipada, cujo a pena mínima que tem que ser recebida para ter direito ao livramento condicional tem que ser de superior a 2 anos. Então, um condenado ele tem que ter recebido uma pena superior, eu não falei 2 anos, eu falei superior a 2 anos. Isto é, então ele recebendo uma pena superior a 2 anos, a um primeiro momento ele poderá fazer jus ao livramento condicional, desde que observe, obviamente, os outros requisitos da lei. Natureza jurídica. Trata-se de um benefício. Poxa, gente, claro que é um benefício. O sujeito, em vez de ele necessariamente cumprir toda a pena privativa de liberdade preso, ou cumprindo nos regimes previstos, né, regime fechado, semiaberto e aberto, ele vai cumprir parte da sua pena em liberdade. Então, é um benefício. E aí o livramento condicional, ele tem pontos comuns e diferentes do sursis. Porque o sursi, né, é o que significa o sursi? O sursi significa o quê? Suspensão condicional da pena. O sujeito é condenado, mas ele não cumpre a pena. Porque a execução da pena fica suspenso e fica suspenso a determinadas condições que, se ele cumprir, já está resolvido, já está solucionado o caso. Então vamos entender primeiro quais são os pontos comuns entre o sursi e o livramento condicional. O que eles têm em comum? E depois, quais são as diferenças entre o livramento condicional e o sursi? Então vamos lá. Primeiro ponto em comum. Ambos os institutos são destinados àqueles que foram condenados à pena privativa de liberdade. Ou seja, não se fala em livramento condicional e nem sursi aos condenados a penas restritivas de direito ou pena de multa. Somente aqueles que forem condenados a penas privativas de liberdade. Outra situação, para fazer jus ao benefício, o condenado deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos, né, dos institutos. E, obviamente, eles deverão se submeter a condições. Você não quer que a pena seja executada? Então, por isso se fala, suspensão condicional. Você vai se submeter a condições para que a pena não seja cumprida. Você quer sua liberdade antecipada. Então, livramento condicional. Você vai ser liberado, mas mediante certas condições. O período de prova inicia-se com a realização da audiência admonitória. O período de prova é o período em que ele fica livre. Isto é, no sursi é o período em que ele começa a iniciar o cumprimento do sursi. Livramento condicional é o período de prova é o período que ele inicia o cumprimento desse livramento. A audiência admonitória é a audiência com o juiz, onde o juiz explica quais são as condições que ele deverá cumprir e qual é o período em que ele deverá ficar com a sua suspensão da pena ou do livramento condicional. E a finalidade de ambos os institutos, obviamente, é evitar, né, que ele cumpra a pena privativa de liberdade total ou parcialmente, tá certo? Agora vamos aos pontos comuns. Primeiro ponto comum. Diferentes. Não tem execução da pena
Não tem no sursi. Não se executa a pena no sursi. Por quê? No sursi é suspensão condicional da pena. Isto é, o sujeito ele faz um acordo para que ele não cumpra a pena. Enquanto que no livramento condicional, o sujeito tem que cumprir parte da pena para ele cumprir o restante em liberdade. Outra coisa interessante. O sursi, o período de prova dele, é aquele período em que ele tem que demonstrar que ele está bem, que ele, enfim, que ele está cumprindo as condições estabelecidas. A regra é de 2 a 4 anos no sursi normal. Lembre-se que se for sursi humanitário ou etário, é de 4 a 6 anos. E aí, enquanto que no livramento condicional é o restante da pena, né? É o restante da pena que ele tem que cumprir, será o período de prova. O momento da concessão. O juiz vai conceder o sursi na sentença condenatória, enquanto que o livramento condicional é durante a execução da pena. Por que essa diferença? Porque o sursi, o sujeito nem sequer cumpre a pena, enquanto que no livramento condicional o sujeito cumpriu parcialmente a pena. E a outra diferença é que você quer recorrer do sursi, cabe apelação, porque é sentença, né? Se a sentença é um ato, qual é um ato contra a sentença? Apelação. E se for o livramento condicional, um ato da execução penal, entra com agravo em execução. Tá certo? Esses são os pontos comuns e diferentes que costumam despencar nas provas de concurso público. Professor, então já sei. Quem vai analisar o livramento condicional é o juiz das execuções penais. É ele que vai decidir se cabe ou não cabe o benefício do livramento condicional. Agora, existe uma questão muito interessante. É chamada execução provisória, ainda mais com a última decisão do STF. Por quê? Diz a Constituição que nós não poderemos ser condenados, não somos considerados culpados, até o trânsito em julgado da sentença. Isso a gente aprendeu e isso a gente vê na Constituição. Só que o STF, este ano, ele falou o seguinte: olha, essa regra não é absoluta. Essa regra, na verdade, ela vai até o 2º grau. Se o tribunal reformar a sentença ou decidir, a decisão do tribunal já vale. Isso significa que você vai ter que executar provisoriamente a pena. Poxa, então você executa provisoriamente a pena. Mas tem recurso ainda lá para o STJ ou STF. Não interessa, executa provisoriamente a pena. É a decisão do STF que foi dada recentemente. Diante disso, a jurisprudência disse que no caso da execução provisória, o juiz da execução também analisará o livramento condicional. Nossa, professor, pode acontecer do recurso demorar tanto assim e o sujeito chegar a ter direito a livramento condicional? Sim, pode acontecer. E nessa situação, o juiz das execuções é quem irá decidir também. Professor, o que é egresso? Egresso é a nomenclatura dada ao condenado beneficiado pelo livramento condicional. Então ele está lá, ele é o egresso, ou seja, o sujeito que está fazendo jus ao livramento condicional. Quais são os requisitos para o livramento condicional? Vamos analisar? Primeiro, os requisitos objetivos. Vamos lá. Primeiro requisito é espécie de pena. Deve ser privativa de liberdade, ou seja, reclusão, detenção ou prisão simples. Não cabe livramento condicional de penas restritivas de direito ou pena de multa. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito, a condenação tem que ser igual ou superior a 4 anos. Normalmente superior a 4 anos, mas deve ser igual ou superior a 4 anos. E aqui deve-se destacar um ponto interessante. As penas que correspondem a infrações diversas deverão se somar-se para os efeitos do livramento. Isso significa o seguinte, que se você cometeu 4 crimes, e cada crime é 10 anos, foram 4 crimes e você recebeu 10 anos por 4 crimes, soma dá 40 anos. Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula?
Você quer fazer o curso completaço da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza, é o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completaço, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso, no mundo do concurso, no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Tá certo, meus amigos? Detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site lá, concurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Tá certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá